March 1938. Hitler invades Austria. The Third Reich begins to flex its military muscle. Later that year, German scientists discover fission of the uranium nucleus, bringing the Third Reich one step closer to discovering the secret of the atomic bomb. Fear of German research stimulated activity in the United States and England. Fear that German scientists could produce weapons of great devastation. In the fall of 1939, Dr. Albert Einstein wrote his now famous letter to President Roosevelt, explaining the urgency of work on uranium fission. Roosevelt, a man of action, moved swiftly. An advisory committee on uranium was appointed. German forces invade Poland, plunging the nations of Europe into a Second World War. A new branch of the Army's Corps of Engineers was established to administer work on military uses of uranium. Major General Leslie R. Groves, the man responsible for the Pentagon, was placed in charge of the project. On December 2nd, the first self-sustaining chain-reacting pile was successfully operated by Enrico Fermi. Fermi's success brought intense efforts between government and the private sector, creating huge industries for uranium separation in the town of Oak Ridge, Tennessee, and for the production of plutonium in Hanford, Washington, at the shores of the mighty Columbia River. This tremendous effort forged the materials necessary for creating an atomic bomb. The first atomic bomb was assembled at Los Alamos, a secret laboratory in New Mexico. When Dr. J.R. Oppenheimer arrived to take charge, he began to surround himself with a galaxy of outstanding scientific stars. From Los Alamos came the bomb design and treatment of many theoretical problems. Yet many questions still remain unanswered. What are the secrets of this new source of power and destruction? Knowledge and information on all aspects of this new weapon are essential and can only be discovered by further testing. O projeto Manhattan criou várias instalações pelos Estados Unidos, entre as quais se destacam o Laboratório de Los Alamos, no Novo México, onde as primeiras armas nucleares foram desenvolvidas e montadas. Lá estava o cérebro do projeto Manhattan, onde dia após dia os cientistas, muitos estrangeiros, desenvolviam armas nucleares. Entre os principais cientistas estavam Julius Robert Oppenheimer, Felix Bloch, David Bohm, Niels Bohr, Enrico Fermi, James Planck, Otto Frisch, Klaus Fuchs, Rudolf Peierls, Emilio Segre, Valentin Seaborg, Leonard Szilard, Eduard Steller e Eugene Wiener. As usinas de enriquecimento de urânio em Oak Ridge eram destinadas a suprir urânio enriquecido para o projeto Manhattan. No urânio temos 3 isótopos naturais: o urânio 238, que não é físsil e corresponde a 99,2% de todo o urânio. Depois temos o urânio 235, que é físsil e é utilizado em armas nucleares, correspondendo a 0,7% do urânio. E o urânio 234, que tem a sua origem no decaimento do urânio 238. Por isso é preciso separar o urânio 235 para fazermos armas nucleares. Várias formas de separações isotópicas eram utilizadas. As usinas Y12 utilizavam a separação eletromagnética, realizada por Caltons, para enriquecer o urânio. O K25 e K27 usavam a difusão gasosa para separar o urânio 235. Até hoje, a difusão gasosa é a forma mais utilizada para se enriquecer o urânio, embora seja mais difícil e, por fim, o E-50 utilizava difusão térmica para separar os isótopos. Ainda em Oak Ridge estava a pequena unidade X-10, onde ocorreu a primeira reação em cadeia controlada artificialmente pela equipe de Enrico Fermi em 1942. Ali o plutônio começou a ser produzido, sendo precursor das grandes unidades em Hanford. Em Hanford foram construídas grandes usinas para a produção de plutônio, que ficavam à margem do rio Columbia, para utilizar as águas dele como refrigerador nos reatores.
Lá o plutônio era produzido bombardeando o urânio-238 com nêutrons, de forma que após sucessivos decaimentos beta, no final seja obtido o plutônio-239. A fissão nuclear é a quebra de núcleos atômicos em partes menores. Ela ocorre em átomos de grandes massas e números atômicos, quando bombardeados por um nêutron. A fissão do plutônio-239 é mais potente do que a do urânio-265. Precisa-se de apenas 11 kg de plutônio-239 e uma esfera nua para criar a chamada massa crítica. É o mínimo para criar uma arma nuclear. Mas com iniciadores de nêutrons e refletores, isso cai para mais da metade, 6 kg. Em comparação, são necessários 55 kg de urânio para criar massa crítica. Mas o plutônio tem um problema. O urânio-238, no processo, também pode acabar por absorver 2 nêutrons e criar plutônio-240. Átomos de plutônio-240 têm altas taxas de fissão espontânea. Logo, se houver muito plutônio-240 junto com o plutônio-239, ele vai agir como iniciador de nêutrons e vai fazer a arma detonar prematuramente. Por causa disso, o plutônio-240 deve ser extraído e abaixo de 7%. Por isso, também não é possível fazer uma arma balística com plutônio, pois quantidades muito altas desse elemento seriam utilizadas. Então surgiu a ideia da implosão, que basicamente é a utilização de explosivos para fazer o material físsil atingir a criticidade. No final, 2 armas bem diferentes foram criadas. Little Boy, uma arma do tipo balístico que usa urânio-235, e Fat Man, uma arma de implosão que utiliza plutônio-239. A arma de implosão é muito complexa, então um teste foi necessário. Esse teste é Trinity. Antes do teste, 100 toneladas de dinamite são detonadas para calibrar os medidores. Na manhã de 16 de julho de 1945, Trinity é detonado sobre o deserto. Com a potência de 20 kilotons, a nuvem de cogumelo chegou a 12,1 km. A onda de choque foi sentida a 160 km de distância. A temperatura no interior da detonação subiu para 2 milhões de graus, vaporizando toda a vida por perto.